do professor e das professoras a respeito da sua profissão para um jovem, né? E o resultado, ele voltou 49% dos professores brasileiros dizem não recomendar a profissão docente para um jovem brasileiro, né? Não por acaso, quando a gente olha outras pesquisas que tentam identificar o grau de vontade de um jovem brasileiro em se tornar professor, ele é extremamente baixo. Na pesquisa mais recente, os dados do PISA mostram que pouco mais de 2% dos alunos com 15 anos de idade indicam querer ser professor, né? E nesse paradigma pedagógico, é claro que são várias as variáveis, são vários os desafios. A gente não pode isolar nenhuma única solução como uma bala de prata ou solução mágica, nem os próprios professores. No entanto, as pesquisas mostram que de todas as variáveis, se nós não tivermos professores bem preparados, motivados e com boas condições de trabalho, nós não conseguiremos efetivamente avançar em educação. É a famosa condição necessária, ainda que insuficiente. O senhor chegou a mencionar na sua fala introdutória algumas questões relacionadas a mudanças que o senhor entende como importante nesse conjunto das políticas docentes. Mas acho que valeria a gente voltar um pouco mais sobre esse tema, considerando a sua centralidade, para a gente poder reverter o jogo na educação. Então, quais são as medidas e as propostas concretas do senhor a respeito de professores, no sentido de valorizá-los e fortalecer a profissão docente no Brasil? O Brasil tem, evidentemente, que fazer um esforço para superar duas obviedades, para resolver essa gravíssima, terrível, criminosa contradição em que, no Japão, a única pessoa para quem o imperador faz a mesura é o professor. Isso diz muito claramente, não é, qual é a importância que a comunidade japonesa, né, dá ao mestre. Na França ainda se segura o tablado para colocar o professor, né, no patamar um pouco acima, também são pequenos símbolos. Então essa questão isso é um processo político e só vai acontecer se nós superarmos as emergências populares. As emergências populares no Brasil hoje estão tão dramáticas que a educação vai... O número de pesquisa que as pessoas dão importância é absolutamente verdadeiro se você induzir. Mas se você aborda, como os marqueteiros da política fazem, a população para que ela elenque os principais problemas do país, a educação vai surgir lá pelo 5º lugar. Porque está todo mundo apavorado. 63.880 homicídios aconteceram nos últimos 12 meses no Brasil e a gente não consegue sequer investigar 10% disso. Por quê? Porque o Brasil está com um desemprego aberto de 13.400 mil pessoas, mas 32.200.000 brasileiros estão empurrados para viver de bico, desprotegidos de qualquer garantia legal, correndo do rapa pelas ruas e praças das cidades, desorganizando a economia formal. Por quê? Porque a população está chocada com a crônica repetida de corrupção e aqui estão as hierarquias que aparecem na cabeça do povo. Então nós precisamos trabalhar isso, não é? Compreendendo dialeticamente essa questão da população. Isso é um papel da liderança política. Não adianta termos uma fragmentária, despótica, de que isso é muito importante, etc, etc, e colidir. Por que os políticos não dão a ênfase absoluta que deveriam dar para além da retórica por média? Que isso não se traduz nas decisões orçamentárias, nos grandes conflitos, na normalização das vinculações e tarefas, etc. Justamente por isso, porque a marketagem toma conta e não percebe a educação como importante. A outra questão é mais pragmática, mais rasa e rasteira: salário. Simples e puramente. O piso nacional de salários é um avanço, mas vamos convir, 2.000 e poucos reais para uma pessoa viver no país com aspirações legítimas de classe média, não é? Pela formação que adquiriu. Chegou a professora Isolda Sela, vice-governadora do Ceará, e ela que devia estar sentada aqui para dizer como é que se faz educação de qualidade para além da retórica. Então, isso tudo são as guias de uma atitude minha chegando à presidência da República. Agora, de novo, a emenda 95 à Constituição Federal Brasileira impede ganhos reais de salário por 20 anos. Impede a expansão do ensino infantil, do ensino médio e muito mais gravemente impede a evolução para o tempo integral, que é uma necessidade inadiável que nós precisamos acelerar
no nosso país. Portanto, eu quero deixar assim essa âncora aqui, porque eu vou chegar propondo a revogação da emenda 95. O baronato financeiro brasileiro vai pedir meu partido já na eleição. E é preciso que as pessoas que tenham realmente preocupação com a educação, que ajudem a transformar em fato naquilo que vai ser uma grande mentira, uma trágica mentira, porque hoje, no primeiro ano dessa emenda, hoje, os institutos federais de educação estão com dificuldade de custeio. Estão correndo com quase 15% a menos de custeio que tiveram no ano passado. O investimento já morreu. No primeiro ano de 20. Então, tudo mais será mentira se a gente não der uma tradução política militante, prática nisso. E esse mundo conservador, PSDB, PMDB, foram eles que votaram essa coisa aí, né? E a gente precisa ter clareza. Mas deixa eu só, assim, voltar de novo. Posso pegar aqui o microfone? Mas só voltando para essa questão de professor, assim, acho que a gente tem uma série de limitações mesmo, e aí cada candidato tem as suas estratégias para poder superar. Mas especificamente para professor, assim, como que é possível a gente valorizar o professor? Como que é possível a gente mudar a formação dos professores? Acho que o Olavo também quer... Além do Permita só fazer um complemento, candidato. Nessa mesma pesquisa que eu mencionei, nós perguntamos aos professores o que eles entendem como medidas relevantes para valorizar a profissão docente. E a questão do salário aparece, sim, como uma das principais. No entanto, existem outras que surgem até na frente da questão salarial. Então, em linha com o que a pessoa está colocando, que outras ações o senhor entende como importantes para fortalecer a profissão, sem vitimismo, sem heroísmo, mas com uma profissão, mesmo como profissional. E mais do que isso, porque às vezes há uma confusão com relação à pauta salarial, cabe aos estados e aos municípios, que são eles que contratam. Então, a pergunta seria no sentido de qual é o papel do governo federal, né, uma vez que esse será a atribuição no eventual governo do senhor, no que diz respeito a essa melhoria de carreira e de formação de professores no Brasil. Eu pensei ter respondido, mas vou repetir e ser um pouco mais explícito. Há duas tarefas. A capacitação, que vai motivá-lo, que vai fazê-lo sentir-se influente no conjunto do processo como um todo. Isso o governo tem um papel essencial, né, de oferecer alternativas mais variadas, com os think tanks, etc., modular, manualizar boas práticas e fazer isso, né, um grande processo de remotivação, de recapacitação, de retreinamento do magistério. E em qualquer circunstância, o professor até fica acanhado de ser obrigado a refletir num contexto de nobilitâncias, de que a educação é nobre, etc., etc. Mas não dá para você motivar uma pessoa se ela não consegue tirar o SPC. São 63 milhões de brasileiros, enorme contingente disso, servidor público, modesto, entre os quais estão os professores. Então vamos ter clareza disso, senão será debalde. Volto a insistir. Os estados e municípios estão quebrados nesse conjunto atroz de políticas estúpidas que o Brasil está vivenciando. Nós colapsamos a federação. 17 de 27 estados brasileiros estão ilíquidos. Sabe o que é isso? O Rio de Janeiro não tem dinheiro para pagar em dia os funcionários, nem sequer polícia e professor. Sabe o que é isso? O Rio Grande do Sul está picando o salário dos funcionários. Sabe o que é isso? Minas Gerais está picando o salário dos funcionários. Sabe o que é isso? Mais 13 estados. E São Paulo há 4 anos não reajusta os funcionários. Se a gente não feriu a coisa, nós vamos ficar navegando na maionese. Vai me desculpar, eu sei que não é o caso aqui, mas eu vou puxar o debate para aquilo que importa. São valores, são diretrizes, são rumos estratégicos. O Ceará está em dia, não deve nada a ninguém, fez a reposição salarial, repôs a inflação de todo mundo, e não é nenhuma Brastemp o que nós conseguimos fazer, e estamos fazendo esse imenso esforço de motivação, de retreinamento, de capacitação. Já disse como é que funciona, coisas muito práticas. O Estado, por exemplo, mudou a lei de ICMS, de distribuição, para premiar resultado. Feito que atinge determinados padrões de resultado na condição mesmo do serviço de educação, avaliação aluno por aluno individualizada, recebe, como a gente diz lá em Sobral, um plus a mais, né, do ICMS. Isso tá, a maior parte do dinheiro do Estado hoje está indo para isso. Isso é que é uma boa. O senhor acha que essa
Queria pular um pouco até a ordem que a gente tinha planejado aqui, mas como o senhor está falando muito em recursos, eu acho que talvez fosse um bom gancho para a gente entrar na discussão do financiamento. O senhor mencionou o que funciona no Ceará, que uma parte do ICMS é distribuída entre os municípios de acordo com os resultados educacionais. O Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento da educação, não prevê isso. Ele tem prazo para acabar em 2020 e o próximo governo vai ter entre as suas missões a de renovar esse mecanismo de alguma maneira. O senhor pensa em, por exemplo, que tipo de mudanças o senhor faria nesse mecanismo? O senhor pensa em introduzir nele critérios como esse ou outros indicadores para mudar a maneira como o dinheiro do Fundeb é distribuído? O senhor pensa em aumentar o dinheiro do Fundeb? O que o senhor pensa? E junto com isso, como o senhor já falou várias vezes na questão do teto dos gastos, eu acho que é preciso ter em mente que, independente de ter ou não a emenda revogada, o que não tem é dinheiro. Quer dizer, continua sem dinheiro para educação, para saúde, para tudo mais, com ou sem o teto. Do jeito que as coisas estão indo, o jeito que tem obtido dinheiro é com dívida. Você se endivida mais para financiar as despesas. Quer dizer, como é que o senhor vai alavancar recursos para educação e tudo mais e distribuí-los de maneira adequada no ambiente que a gente vive de restrições, com ou sem a emenda do teto, né? É essa prostração mental que nós precisamos espancar do momento brasileiro. O Brasil tem muito dinheiro. Vou repetir. Sou 38 anos de vida pública. Nenhum poeta recém-chegado na praça. Com inveja muito grande dos poetas. Eu já governei a 5ª cidade brasileira, o 8º estado brasileiro, já comandei a economia do Brasil como ministro da Fazenda. O Brasil tem muito dinheiro. O problema no Brasil é o conflito distributivo. R$ 51,60 de cada R$ 100 dessa montanha de dinheiro que o Brasil tem estão empatados em despesa financeira, juro e rolagem de dívida. 29 de cada R$ 100 que o Brasil, nessa montanha de dinheiro, empatados da Previdência Social, em que 2% dos beneficiários levam 25% de tudo. 20% de todos os dinheiros que o Brasil arrecada, dessa montanha de dinheiro, estão distribuídos entre saúde, educação, segurança, infraestrutura, ciência, tecnologia, portos, aeroportos, cultura, etc, etc. Portanto, aqui está o ponto. E o Brasil tem um outro problema agora de fluxo. Nós temos uma carga tributária muito alta para a qualidade do serviço que se devolve à população, especialmente educação e saúde, segurança evidentemente também, mas o Brasil cobra muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais. Um pobre brasileiro hoje, a classe média, paga de 40% a 42% da sua renda relativa, porque nós optamos, e isto é um problema político, por fazer as incidências principais da tributação brasileira serem no consumo, disfarçado, para que um diarista que fala no celular não saiba que está pagando a tarifa mais cara do mundo e 40% dela é imposto. Num quilo de feijão, o brasileiro que menos paga, paga 8%. Enquanto isso, a tributação da renda dos ricos não chega a 6%. Candidato, não me interrompa, por favor, nesse ponto. Porque pergunta de Fundeb. Eu estou respondendo sobre o Fundeb. Ou você acha que o Fundeb vai nascer do céu? Porque senão o Fundeb vai vir do dinheiro. Sobre educação, só para a gente poder... E você acha que existe educação sem a gente discutir o conflito distributivo no Brasil? Esse é o problema do conservadorismo brasileiro. O conservadorismo brasileiro se incomoda, inclusive, quando você está dizendo o Fundeb e o Fundef, seu fundador, são uma iniciativa absolutamente exitosa de política pública que perpassou Fernando Henrique e Lula e que garantiu ao Brasil abrir vaga para 100% das crianças, né, do ensino infantil. Do ensino, como é o nome agora, Zolda? Do primário ginásio, educação básica. Eu vou me adaptar a esses nomes aí que mudaram todos. E tem mudado assim, não dá nem tempo para a gente se adaptar. Pois bem, evidentemente que nós precisamos preservar o Fundeb e precisamos reforçá-lo. E é preciso que o país, por êxito dessa política, entenda que chegou um bolo de garotos ao ensino médio.
um bolo gigante de garotos pelo êxito dessa política, e o ensino médio brasileiro é um desastre. 60% de evasão escolar em centros importantes da vida brasileira. E a garotada de 15 a 19 anos é a presa fácil prioritária do narcotráfico e da violência. Nós precisamos botar essa garotada no ensino de tempo. Um minuto só, por favor. Isso tudo aqui, eu estou ponderando quanto é que custa. O meu programa de governo, que vai estar disponibilizado na internet, eles têm metas, objetivos, prazos, avaliação, supervisão, controle, quem faz o quê, quanto custa. Pretendo concentrar audaciosamente todos os créditos multilaterais do Brasil para financiar o investimento em educação. Vou dizer quantas creches, vou dizer quantas matrículas em tempo integral, quanto custa isso. E isso tudo vai estressar brutalmente o atual orçamento. Se nós não alterarmos o quadro de arrecadação do Brasil, e eu vou propor, de onde é que vai vir o dinheiro? Só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. O meu governo vai pagar. No Brasil, nós cobramos 4% de imposto sobre a herança dos barões, dos ricões. No Ceará, nós já cobramos 8%, que é o teto da Constituição. Nos Estados Unidos, a menor alíquota é 29%. Esse é o jogo. Se não disser de onde vem o dinheiro, vai estar conversando fiado, insultando a dignidade de vocês, que com todo idealismo compreendem a necessidade da gente chacoalhar a educação no Brasil, sem o que não tem futuro. O senhor pensa em mudar os critérios de distribuição do Fundeb? O senhor mencionou necessidade de prioridade para o ensino médio, né? Acho que o senhor podia aproveitar também e dizer algo sobre a reforma do ensino médio que está colocado. O senhor é contra os princípios, é a favor? O senhor acha que ela tem condições de ser viabilizada com os recursos disponíveis? Bom, nenhuma chance. Nenhuma chance dela ser viabilizada. O Plano Nacional de Educação já está virando letra morta aceleradamente. Foi um plano muito bem trabalhado. A sociedade civil teve a oportunidade de lutar, de participar, de qualificar as prioridades. Há ali metas objetivas, etc, etc. Só não tem o dinheiro. E nem tem mecanismos de avaliação, supervisão e controle para que aquilo não seja mais uma manifestação de boas intenções. Eu estou recuperando o Plano Nacional de Educação pela base extraordinária de legitimidade e a qualidade técnica que ele tem, e estou orçando e estabelecendo metas, prazos e objetivos para que isso saia do papel. E eu preciso dizer de onde vem o dinheiro, porque isso é um imperativo moral do meu comportamento. Eu não fui só jovem governador e jovem prefeito, eu fui o mais bem avaliado prefeito de capital do Brasil na data, pelo Datafolha. O melhor avaliado governador de estado do Brasil pelo Datafolha. Professores, por exemplo, eu persegui a meta de superar o salário do magistério público do Ceará do ensino privado, que hoje no Ceará está ganhando 40% das vagas do ITA. Todas as Olimpíadas de Matemática, todas as Olimpíadas de Física, de Química, tem garotos cearenses trabalhando lá, porque nós temos uma comunidade que valoriza isso. E aí, claro, eu pretendo introduzir, mas em audiência ao conjunto dos professores, para aprender o que eu errei lá atrás. Quando eu estabeleci as metas do programa educacional, eu estabeleci, por exemplo, um programa de avaliação dos professores. E achei que aquilo era a mais óbvia das iniciativas, porque eu precisava oferecer módulos de capacitação, e esse módulo de capacitação tinha que ser compatível com o estado variado, né, de qualificação e de treinamento recente ou mais antigo e tal. O sindicalismo veio com a violência grande. E eu acabei Ferrabras, liminar de justiça, não sei o quê, forcei a mão. E eu descobri com muita dor, 16% dos professores no meu governo saíram na avaliação como iletrados. Porque no passado se contavam professores à base de cartão de político e não por concurso público. Então, é preciso fazer isso, mas é preciso fazer isso, aprendi naquela data, em audiência, participação das pessoas, para que elas não se sintam humilhadas, para que elas não se sintam objeto de uma prepotência, como foi essa reforma do ensino médio no Brasil. Não conversaram com ninguém, não deram a menor bola para os educadores, não deram... E aí o que é que acontece? Como é que nós vamos fazer isso se nós não temos qualificação, não temos mais preparo para professor de matemática, de física, de química, já está faltando professor de biologia? Ou a gente entende o Brasil verdadeiro, que não é o Brasil rico, né? Ou a gente simplesmente vai, mais uma vez, repetir boas intenções sem nenhum conteúdo prático. Você quer fazer uma pergunta? Vou fazer, eu estou com o microfone aqui também.
Ciro, você tem falado bastante, então, acho que você deu bastante ênfase em relação à sua preocupação com o financiamento, com os recursos, de ter lastro em relação a todas as propostas educacionais. Então, acho que isso já está bem respondido. O que eu queria saber é qual que é a tua visão, porque você falou disso na tua introdução, em relação à primeira infância. Primeira infância, e aí na parte da educação, é muito responsabilidade dos municípios, mas a gente sabe o quanto que é importante a participação do governo federal e também dos governos estaduais para apoiar esses municípios nessa oferta de creche pré-escola, mas eu não quero ficar só em creche pré-escola, não é só a parte educacional, é primeira infância no seu conjunto. Você mesmo falou que são nesses primeiros anos de vida que a gente consegue ter aí o desenvolvimento emocional, cognitivo, social das crianças, é a base para a gente depois ter uma criança que vai aprender, que vai se desenvolver, e todo mundo fala isso, acho que tem um grande consenso, ainda bem, mas concretamente, assim, qual que é a sua visão de política de primeira infância? O que você sonha de primeira infância no país com essa política que você bem colocou aí no começo como importante? A primeira infância, ela precisa basicamente ter prioridade efetiva por duas razões extraordinariamente eloquentes que se complementam. A primeira, a proteção integral da criança, com alimentação, com assistência médico-odontológica, com o afeto, com proteção, com socialização, uma série de coisas. Eu tenho um garoto de 2 anos e meio, né? E estou com tudo isso revisitado agora, e ele já está na pré-escola. Na pré-escola não. Na creche. Ensino infantil, na creche, né? E o Gael. Então, isso daqui é uma obviedade. Agora, de novo, quem é responsável localmente, o município, 60% estão ilíquidos. 60% dos municípios brasileiros estão ilíquidos. Quando eu fui governador, eu fiz uma opção e consegui abrir uma creche a cada 2 dias. Porque como a gente faz 10 simultaneamente, dá para fazer estatisticamente que no limite acabei conseguindo uma creche a cada 2 dias. Mas eu abri mão de prédio e fiz uma coisa muito comunitária. Eu pegava a casa de uma pessoa que tinha vocação, que era treinada, capacitada, trazia o médico, nutricionista e assistência pedagógica, etc, etc, e fazia ali uma sala grande com, enfim, as estruturas mínimas e tal. Hoje, o projeto que eu quero financiar é uma creche de 160 crianças, e o projeto para ter 160 crianças em tempo integral, que a outra razão é essa, é que a mãe e o pai possam procurar trabalho, possam trabalhar sem deixar a criança desprotegida, vulnerável a todo tipo de vicissitudes, como a gente sabe na vida real do nosso povo, as maiorias do nosso povo, pelo menos. E agora é necessário que você tenha essa estrutura maior. Custa R$1.100.000, R$1.200.000 reais uma creche dessa natureza, com 160, e o custeio vai ter que ter um fundo de apoio federal para os municípios que entrarem nisso, porque os municípios estão absolutamente ilíquidos. E essa reforma tributária que eu pretendo fazer vai restaurar o primado da Constituição de 88, que era federalista e municipalista. E hoje o Brasil explodiu a carga tributária na constância do governo Fernando Henrique e fez isso através de contribuições que não são partilhadas com estados e municípios. Enquanto isso, ainda que de boa fé, a União manda para os estados e municípios pisos salariais nacionais que obrigam o município de Tabatinga, no Alto Solimões, a pagar ao mesmo piso de professor do professor de Barueri, aqui, riquíssimo lugar de São Paulo. Outro recado de Brasília, piso salarial de agentes comunitários de saúde, igual para o país inteiro. Tudo correto. Agora os municípios estão quebrados. Aí tem uma questão que o Olavo queria colocar, que é justamente sobre isso, quer dizer, a questão da coordenação do sistema e o papel do governo. Perfeito. Candidato Ciro, a Constituição Federal estabelece que a provisão da educação ela deve ser efetivada pelos estados e municípios e que cabe ao governo federal o papel de coordenação, né, de articulação, e assumindo o seu papel redistributivo, supletivo, normativo, indutor, né?
No entanto, desde 88, o país ainda não avançou no sentido de melhor regulamentar o que exatamente isso significa em termos de papéis e responsabilidades, governo federal, estados e municípios, o que acaba gerando um cenário, país afora, de sobreposições de esforços, de competições por matrícula nada saudável entre estados e municípios, principalmente no Fundamental 2, sobreposição de programas do governo federal a programas estaduais e municipais, enfim, por falta de uma melhor organização e maior clareza, nós temos um cenário ainda de pouca efetividade nessa articulação. Nesse sentido, a pergunta, seriam duas, na verdade, tá? Mas que estão aí nesse âmbito do tema de governança. Primeiro, quais seriam as medidas de um governo do senhor para melhorar essa articulação e essa governança Estado, município e União? O senhor tem mencionado muito do Pacto Federativo, mas como é que isso se desdobra na educação? E um segundo ponto que tem a ver com esse papel indutor do governo federal, o senhor mencionou na sua fala introdutória a experiência do Ceará com a distribuição do ICMS para induzir resultados. A pergunta é, o senhor enxerga que há nessa experiência algo a ser replicado a partir do governo federal? Mas sem dúvida nenhuma, só não pode ser só isso, como lá também não é. Lá nós manualizamos os procedimentos, lá nós articulamos as instituições todas em rede, lá nós temos uma intensíssima participação de toda a comunidade acadêmica, lá nós avaliamos individualmente cada aluno, nós mandamos um bedel, lembra desse nome? Se o menino não chega na aula ou vai de moto na casa dele, saber o que aconteceu. E isso tudo é coroado com um prêmio em dinheiro para o conjunto do município que fizer essas boas práticas produzirem resultados. Evidentemente que essa experiência é tão extraordinária que no que for prático, no que for claramente razoável, eu levo os valores disso para um possível governo meu. Agora deixa eu lhe dizer aqui, vou até adiantar, eu estou pensando, porque esse problema da educação, desses paralelismos, dessas coisas, não é o único lugar onde essa confusão está acontecendo no Brasil. Na saúde é o pior de tudo. Na saúde é o pior de todos. Então qual é a minha ideia? A minha ideia é introduzir um conceito moderno, sofisticado de federalismo de integração. Como é que funciona isso? Você mapeia o Brasil, eu já fiz esse esforço como ministro da Integração Nacional, você mapeia o Brasil e identifica em bases mesorregionais os indicadores socioeconômicos que você quer acompanhar. E a partir daí, você monta uma estrutura em que anualmente, ou plurianualmente, dependendo da meta, você determina mínimos de desempenho socioeconômico. Então vamos lá. Mortalidade materno-infantil é claramente um indicador que eu vou colocar. Matrícula, creche, etc, etc. Você coloca e estabelece como mínimo de desempenho para, em bases mesorregionais, locais, aqueles municípios, aquelas regiões dos municípios mais pobres tenham que alcançar. Se alcança, tem um prêmio. Se não alcança, deflagra um processo de assessoramento, de intervenções, da menor sofisticação para maior. Você vai lá, chega lá, vamos dizer, o sistema de avaliação e supervisão, que é a grande tarefa que o governo federal tem que fazer nisso aí, para além de normatizar determinadas lacunas, e ali chegando você identifica um problema de subfinanciamento, por regra. Você tem no Brasil 2.000 municípios dos 5.000 que não tem escola média. Esse é o Brasil verdadeiro, o Brasil que a gente conhece. Tem no máximo uma escola, no máximo uma ou nada. Então, como é que eu vou exigir desempenho se eu não conheço o meu país? É preciso corrigir essas coisas da forma como elas se apresentam. E aí pode ser capacitação gerencial, pode ser dinheiro, pode ser descalabro político, e aí esse processo de supervisão, de intervenção, vai fazer a terapêutica que aquela dimensão da supervisão apontar que seja necessária. Acho que tem tempo para mais uma última pergunta aqui, antes da gente passar para os internautas e para todo mundo que está nos vendo aqui na transmissão pela internet. Eu acho que, candidato, o senhor passou por todos os temas da agenda que a gente vem produzindo, juntamente com outros especialistas, menos um ponto. Então, eu queria aqui ter a oportunidade de fazer essa pergunta específica sobre a alfabetização.
né? Então, a gente sabe que 55% das crianças, ao final do 3º ano do ensino fundamental, então crianças de 8 e 9 anos, são ainda analfabetas no país. Esse, para mim, é o maior crime que a gente tem hoje no país. Quer dizer, a gente está tirando toda a possibilidade dessas crianças poderem aprender, da gente ter um país melhor, porque a gente, de partida, essas crianças não estão se alfabetizando. Então, o que eu queria entender do senhor, até porque o Ceará realmente tem uma boa experiência, qual que é o papel do governo federal, numa eventualidade de um governo seu, de liderar essa mudança para fazer com que estados e municípios, aí principalmente municípios, que de novo, essa primeira etapa do ensino fundamental, Fundamental 1, é responsabilidade dos municípios, é lá que está instalado o período da alfabetização, né? O grosso da alfabetização está ali nesse período. Se o senhor pensa em algum tipo de projeto nacional, federal, de apoio aos municípios ou até de apoio aos estados e municípios para a gente fazer essa mudança e realmente acabar com o analfabetismo na entrada, né? Porque depois a gente tem também o desafio do analfabetismo funcional lá na frente. Mas fechar a torneira do analfabetismo, fazer com que toda criança, no máximo até o final do 2º ano do fundamental, esteja plenamente alfabetizada. No Ceará, nós aprendemos, de novo, pelo método tentativa-erro, nós aprendemos que a maior causa de evasão escolar estava na disfuncionalidade séria-idade. Então o garoto começava a ficar, e aí a demagogia brasileira começou com história de progressão automática, uma série de maluquices demagógicas, etc, etc. E nós achamos que era o oposto que tínhamos que fazer. Individualizar o acompanhamento da criança, compreender na raiz quais eram as razões das suas dificuldades de aprendizado e fazer um reforço, né, junto com a família, junto com a escola, com outros horários, enfim. E aquilo virou um programa. Tem uma sigla, como era, Isolda? Alfabetização na idade certa, mas não era PAIC no nome lá não. A Dilma copiou o projeto e transformou num projeto federal chamado PAIC. Não. PENAIC. Pronto, então é isso. Lá chamava PAIC e foi um êxito extraordinário e a Dilma copiou para o governo federal. Portanto, o programa, dentro das bases conceituais que nós experimentamos e que funcionam, já existe. Qual é o problema? Não tem... Nunca funcionou, porque não tem orçamento, porque não tem gestão, porque não tem supervisão, porque não tem avaliação, porque não tem controle. Deixa eu ser chato de novo aqui. O Ceará é o estado mais líquido fiscalmente do Brasil. Olha o que eu estou dizendo, o estado mais pobre, expande a educação, expande a saúde. Por quê? Porque o nosso controle de gastos lá excepcionaliza investimento, educação, saúde e segurança. E por isso que eu estou tão chato, desagradável, às vezes até ríspido. Porque ou nós trazemos essa discussão para o Brasil, ou o próximo presidente da República, em 6 meses, estará derrubado. Simplesmente nós não vamos ter sequer condição de governança no Brasil. Eu estou dizendo para vocês, isso não é trivial. Por isso que a gente precisa colocar isso com a ênfase total. Se a gente quiser falar sério em saúde, em educação, em segurança, tem que discutir a questão de tirar esse torniquete do pescoço da nação brasileira. Você já tem as perguntas? Tá isso. Enquanto elas estão chegando, já que o senhor voltou a falar de dinheiro, tem um aspecto do dinheiro que o senhor não discutiu, que é o fato de que 2/3 hoje do orçamento federal vão para o ensino superior. O senhor pensa em reduzir para ter mais recursos para a educação básica? A Colômbia, que é um dos países irmãos nossos aqui na América Latina, é mais pobre que o Brasil. E a Colômbia dá aos garotos de 18 a 25 anos, os colombianos, 42% de vaga. O Brasil, com todo afrouxamento dos controles de qualidade, com toda a mercantilização do ensino sem fiscalização, sem controle, sem tensionamento da União, tudo afrouxou, aí virou uma grande negociata, não é, a educação privada, da matrícula 18. Evidentemente que o Brasil não pode diminuir o gasto com ensino superior. Nós precisamos expandir o gasto embaixo e não pode ser cortando o gasto dentro, porque ciência, tecnologia e educação superior são a essencialidade de um país como o nosso sobreviver em tempos de globalização. Só para vocês terem uma clareza, para a gente começar a discutir o problema como ele é. Ele está integrado num grande complexo sistema. O Brasil, no ano 80, tinha 30% da sua riqueza extraída da indústria.
Por que a indústria? Porque a indústria paga os melhores salários, a indústria paga os maiores volumes de imposto, a indústria agrega valor no comércio exterior. Pois bem, de tanto brincar de neoliberalismo, o Brasil hoje tem 11% da sua riqueza extraída da indústria. É o mais violento processo de destruição de indústria da história do capitalismo mundial. Sabe quantas indústrias fecharam nos últimos 3 anos do desmantelo da Dilma para cá? 13 mil. 4 mil em São Paulo. Sabe quantas lojas fecharam no último ano no Brasil? 70 mil. Vamos começar aqui a passar as perguntas que a gente está recebendo nas redes sociais, né? A primeira é sobre educação integral. Qual que é a sua proposta efetiva para a educação integral? Qual a sua visão sobre o tema? Eu vou começar nas duas pontas, não é? A creche em tempo integral, a meta é metade da demanda, que hoje são ao redor de 2.700.000 a 3 milhões de pessoas. Com aquele creche tipo padrão, 160 garotos, 160 bebês por creche em tempo integral. E de trás para diante no ensino médio. Desculpe, é só para apontar onde é que a gente encontra o efetivamente, porque as pessoas estão... Toda pergunta agora assim, como é que você vai de verdade ou efetivamente? Então, no Ceará, até 12 anos atrás, não tínhamos nenhuma escola em tempo integral. Hoje, 1/3 das escolas de nível médio do Ceará são em tempo integral. E 1/4 das matrículas é ensino em tempo integral profissionalizante. É com esse conjunto de experiências práticas que nós vamos, sendo a minha que toca a tarefa honrosa de servir ao Brasil, como seu presidente. A outra é sobre a Base Nacional Curricular. Qual que deve ser o papel do Ministério da Educação na implementação da base para a educação infantil e o ensino fundamental? Formação, formação, formação e estímulo. Apoio a um crescimento do valor dos salários. Por que formação, formação, formação? Porque o Brasil hoje tem um hiato dramático de professores do currículo básico. Não temos professor de matemática, que é a base das ciências, das tecnologias e da inovação. Então o Brasil, se não fizer um conjunto de muitos assim, diferentes estímulos do trivial, nós não vamos ter. O Instituto de Matemática da Universidade Federal do Ceará abre 30 vagas de vestibular por semestre e termina 2. Não é? Os cursos de licenciatura, todo mundo vai para a história, geografia, etc. Matemática fica lá com graves problemas. É preciso entender por que isso está acontecendo e transformar isso num gesto alternativo. O que é? Nós vamos pagar salário diferente para professor de matemática do que para o professor de geografia? Não estou dizendo que é isso. Mas eu também não deixo nada interditar a minha cabeça. Eu preciso entender a causa disso e, em participação do conjunto das comunidades envolvidas na educação, especialmente os professores, vou procurar ajudar a resolver esse problema. Ciro, só aqui, pulando aqui nessa pergunta, o senhor pretende mexer no currículo de formação dos professores? Porque formação de professor em nível superior é responsabilidade do MEC, né? Ensino superior, isso é da atribuição do governo federal. Você pensa em mexer nesses currículos? Porque hoje a gente tem um diagnóstico muito forte no Brasil e que mostra que esse currículo de formação de professores forma para um professor que depois, na hora do vamos ver, da sua atuação na sala de aula, não tem o mínimo preparo para enfrentar uma atividade que é extremamente complexa. A gente acha que qualquer coisa serve para poder formar o professor. Você pensa em mexer nessa formação? Eu repeti aqui que uma das tarefas que se pouco discute no Brasil é uma mudança profunda no paradigma pedagógico, para sair do decoreba e ensinar o aluno a pensar, a associar informações que já existem e, ao associá-las, criar uma informação nova. Isso é basicamente uma tarefa que tem que revolucionar a formação do professor. Basicamente é uma tarefa que só o professor pode desenvolver. Nenhum burocrata de Brasília, nenhum déspota esclarecido vai conseguir resolver. É o professor e o professor e somente ele que é capaz de promover isso. E para isso ele precisa estar estimulado, feliz, não é? Bem tratado, protegido, não é? Não pode ficar com medo de sair da escola e apanhar de um aluno, uma série de coisas que são práticas da vida que nós precisamos ajudar a resolver. Uma pergunta agora da plateia. Qual a participação que os jovens terão na formulação da sua política educacional, se o senhor for eleito? Na experiência de Sobral e do Ceará, os jovens participaram de uma maneira relevante? E como é que os alunos participariam do seu governo na área de educação?
As coisas só funcionam se houver realmente mecanismos de participação. E nem está dizendo aqui uma pessoa que sempre praticou isso. Eu também já fui um crente no despotismo esclarecido. Sempre, já acreditei ali aos meus 20 e poucos anos. Eu assumi a prefeitura de Fortaleza com 31, o governo do Ceará com 32, sou até hoje o mais jovem governador da história, e eu achava que se eu fizesse as coisas direito, conforme as melhores cabeças me orientavam, tudo ia dar certo. E quando eu comecei a fazer, encontrei foi resistência muita. Resistência, agressividade, etc. E eu forcei a mão, porque achando que eu é que sabia das coisas, porque consultei as melhores cabeças e os beneficiários não estavam entendendo nada e tal. Esse é o papel, é o comportamento do despotismo esclarecido que permeia a elite brasileira. E aí eu vi e aprendi. Sabe o que é a diferença? É que você, ao invés de fazer para as pessoas, você tem que fazer com elas. E você não vai fazer uma educação sem a criançada. Não vai fazer uma educação sem a juventude participar. E isso é absolutamente essencial para que a gente imagine que possa ter êxito numa revolução que o Brasil de fato precisa promover na área educacional. Uma pessoa aqui da plateia lembrou que, segundo uma estatística de 2014, 74% dos municípios indicam os diretores das escolas por indicação política. E isso é um critério pré-definido, né? O senhor pensa em mudar isso? Que critério seria adotado? Isso poderia ser uma coisa que faria parte de um esforço de coordenação, definição de padrões, ou até mesmo para a distribuição de recursos do Fundeb, por exemplo? Certamente será um esforço de emulação, de estimulação a cumprimento de determinados padrões. No nosso estado, o Ceará e em Sobral, todos os diretores eram indicados por político. Todos. E ali acontecia aí veio um despotismo esclarecido que era para eleger. Aí de repente a eleição criou o partido do diretor, a quem tudo era permitido, falta aula sem descontar ponta, etc. E o partido contra o diretor, invariavelmente devolvido para a secretaria, perseguição, etc, etc. Até que nós chegamos em audiência com o conjunto da comunidade, sem muito trauma, inclusive com o estamento político tradicional, porque foi uma evolução consensada, nós profissionalizamos radicalmente a indicação de direção. Mas isso é tarefa dos estados e municípios. Eu não estou me preparando para ser ditador do Brasil, não tenho essa vocação, não quero ser. Mas as boas práticas serão